Pai, nós louvamos ao Senhor, meu Deus. Pai, engrandecido seja o seu nome neste lugar. Meu Pai, nós estamos, meu Deus, aleluia, entregando a nossa adoração, o nosso louvor diante do teu altar. E nesse momento, meu Deus, aleluia, nós estamos nos preparando para ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Pai, que a tua palavra possa penetrar os nossos corações. Meu Pai, que toda barreira, que todo impedimento, Senhor, que seja quebrado agora. Que a tua palavra, Senhor, aleluia, possa, meu Pai, aleluia, penetrar nos corações. Que a tua palavra possa curar, que a tua palavra possa transformar. Que a tua palavra, Senhor, possa, meu Deus, aleluia, envolver a tua igreja, meu Deus. Meu Pai, nós impedimos, meu Pai, aleluia, tudo que estiver preparado para atirar a atenção da tua igreja. Senhor, o único Espírito autorizado a agir neste lugar é o teu Espírito Santo. E o Senhor tem a liberdade de fazer o teu querer. E o Senhor tem a liberdade de operar, meu Pai, conforme a tua vontade. E o Senhor tem a liberdade, Senhor, de falar conosco, pois estamos na tua presença e ansiamos em ouvir a tua voz, Senhor. Pai, faça o teu querer, Senhor. Faça a tua vontade e que o teu nome seja engrandecido neste lugar, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, amados. Podem tomar vossos assentos. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Aqui do lado? O pessoal me complicou agora. Amém, amados. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Amados, é um privilégio poder falar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nossas vidas. A palavra que nós vamos meditar, irmãos, hoje, que o Senhor colocou no meu coração, e eu fiquei o dia todo ali trabalhando em cima dela, eu fiquei ali o dia todo procurando entender o propósito de Deus, o que Deus tem para nós. O tema que Deus colocou no meu coração para nós trabalharmos hoje é sobre trauma. E quando nós falamos sobre esse tema, é um tema muito complexo para nós meditarmos. É um tema delicado, é um tema onde você tem que tomar cuidado com algumas palavras, mas o Senhor colocou no meu coração que esta noite é noite de cura interior nas nossas vidas. Nós estamos aqui participando de um culto da fé, um culto onde nós estamos buscando que o Senhor faça milagre nas nossas vidas, um culto onde nós estamos buscando que o Senhor realize os nossos sonhos, um culto onde nós colocamos nossos propósitos diante de Deus, mas muitas vezes para que Deus possa entregar nas nossas vidas uma bênção, um milagre que nós estamos precisando, o Senhor precisa reparar algo em nós. O Senhor precisa curar algumas feridas, o Senhor precisa tratar algumas coisas para que a nossa vida possa fluir. A palavra que o Senhor colocou no meu coração como base desta noite é Provérbios capítulo 4, no verso 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, esse provérbio foi escrito pelo homem mais sábio que existiu nessa terra, Salomão. Deus permitiu que ele deixasse registrado esse provérbio para nós meditarmos, e há uma profundidade muito grande nesse provérbio. Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. E quando ele fala coração aqui,
ele não está falando do coração órgão, ele não está falando, amados, de uma parte do nosso corpo. Quando ele fala coração aqui, ele está se referindo ao centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções, aquilo que nós decidimos. Ele está falando da nossa alma, ele está falando do seu eu interior. Então, trazendo para a nossa linguagem de hoje, o que Salomão está escrevendo aqui, com a permissão de Deus, é: acima de tudo, o que você deve guardar, guarde o seu eu interior, guarde a sua alma, guarde as suas emoções, porque dela depende toda a sua vida. E quando nós falamos de trauma, o que é um trauma? Amado, trauma é algo de forte impacto causado no nosso corpo ou na nossa mente, que pode deixar consequências. É muito importante nós entendermos isso. Nós não vamos falar sobre trauma físico, quando você quebra uma mão, quebra um pé, nós não vamos falar disso hoje. Nós vamos falar do trauma nas nossas emoções, na nossa mente. E quando se fala de trauma, pode se deixar consequências. O trauma é algo que pode barrar vidas de prosseguir. O trauma, ele tem o poder de travar várias áreas da tua vida, se ele não for tratado. Como o trauma tem poder de mudar totalmente o rumo da sua história. O trauma tem poder, amado, de transformar totalmente o seu destino e o seu futuro. Então, quando Salomão escreve aqui, acima de tudo, que nós temos que guardar, guardemos o nosso coração, guardemos a nossa alma, porque dela depende toda a nossa vida. Guarde os teus sentimentos. E quando nós falamos de guardar as emoções, de guardar o sentimento, nós não estamos falando de você conseguir impedir que tudo chegue até você. Não é isso que nós estamos falando, não é isso que Salomão está falando aqui. Não é isso que ele está falando, olha, guarda para que não entre nada. Não, nós estamos no mundo, e no mundo a Bíblia diz que nós teremos aflição. Então pode ser que aconteça que você sofra algo de forte impacto na sua vida, que vai mexer com as suas emoções. Mas quando Salomão escreve aqui, para que nós possamos guardar, ele fala: trate isso, trate essa dor, trate esse sofrimento que você está passando, para que ele não venha persistir na sua vida. E a parte mais complicada quando nós falamos de trauma é o que, amados? É que muita gente, quando sofre um trauma, ele coloca algumas barreiras na sua vida. Ele vai colocando barreiras porque ele não quer tocar naquele assunto. Ele vai colocando barreiras porque ele não quer que mexa naquela área da vida dele. E essa barreira que ele vai colocando impede de ser tratado aquela causa. Aquelas barreiras que ele vai colocando impede dele pegar e resolver aquela situação. E aquela área da vida fica travada. Muitas pessoas têm medo de mexer naquilo que fez ela sofrer. Mas para tratar, muitas vezes tem que mexer. E quando nós estamos falando de trauma aqui, nós estamos falando que o Senhor tem poder para curar. A palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é: analise a sua vida. Qual área da sua vida não está fluindo? Qual área da sua vida está travado por causa de traumas do passado? Qual área da sua vida está bloqueada? Nós estávamos na escola dominical, o presbítero Wagner estava ministrando a aula na semana retrasada, e ele contou uma história para nós ali, e essa história nos fez refletir muito. Por quê, amados? O trauma,
quando ele muda a história de uma pessoa, ele consegue fazer isso porque ele acaba mexendo na identidade dessa pessoa. O trauma tem esse poder. Quando a pessoa sofre um impacto de forte emoção na vida dela, muitas vezes a identidade dela é mexida. E o Wagner contava ali de um pastor que pastoreava uma igreja, e de repente uma das mulheres que frequentava aquela igreja acabou se apaixonando por aquele pastor, e como o pastor não correspondia a ela, ela levantou uma acusação falsa com aquele pastor. E ela falou que o pastor tinha um relacionamento com ela, e levou isso a público no meio da igreja. E o Wagner contava essa história e falava que a igreja acreditou naquela mulher. A esposa do pastor acreditou naquela mulher. Mesmo aquele rapaz sendo inocente, todos acreditaram na mulher. E a consequência daquele trauma, daquele impacto de forte emoção na vida daquele pastor, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Ele acabou separando-se da sua mulher e perdeu a sua família. E infelizmente ele acabou entrando no alcoolismo, buscando um refúgio no alcoolismo. Ah, Daniel, mas é justificável isso, olha o que aconteceu, olha a injustiça que ele passou. Amados, a injustiça fere as pessoas, sim, a injustiça fere, mas não precisa ser esse o caminho para você tomar. Quando você não trata o trauma, e esse trauma pega e mexe na sua identidade, como mexeu na desse pastor, porque esse pastor era um homem temente ao Senhor, esse pastor era um homem honesto, mas o trauma mexeu com a identidade dele, e a partir do momento que falaram que ele não era honesto, que ele não era temente ao Senhor, ele começou a se comportar assim. E passados-se os anos, se eu não estiver enganado, pelo que o presbítero Wagner comentava ali, cerca de 20 anos, aquela mulher que levantou aquela acusação falsa contra aquele rapaz, ela estava enferma num leito de morte, e ela pede para chamar aquele pastor, pede para chamar alguns membros daquela igreja, e ela confessa, ela fala: eu preciso pedir perdão. Eu estou no leito de morte hoje, mas a acusação que eu fiz contra ele foi uma acusação falsa. Ele nunca teve nada comigo. E aquela mulher trouxe a público. Só que aquele rapaz já tinha perdido a identidade dele. E o que eu quero trazer para os amados nesta noite é que nós possamos trabalhar as nossas emoções. Cuide para que os traumas da sua vida não mexam na sua identidade. A palavra do Senhor tem vários exemplos de como nós vivemos nessa terra. Se nós formos olhar, José também passou por uma injustiça muito grande. Todos nós conhecemos a história de José. Foi rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos. Quando ele estava na casa de Potifar, que ele estava ali começando a se reerguer, a mulher de Potifar faz a mesma coisa que aconteceu com esse pastor. Levanta uma acusação falsa contra José. E aí José vai parar numa cadeia, sem dever nada, injustiçado, mas a identidade de José não foi afetada. Ele sabia que o Deus que ele servia era o Todo-Poderoso. Ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus que pode mudar as situações. Ele sabia que ele era um homem temente ao Senhor, um homem honesto, um homem íntegro na presença de Deus. E o que importava para ele é a identidade que ele tinha com o Criador. E a palavra do Senhor nos diz: você vai ter que abrir outro canal aqui, ó.
mexer na tua identidade. Esse pastor, quando foi levado para ele, e ele foi inocentado na frente de todos, a vida dele já estava perdida, porque o trauma mexeu na vida dele. E meus irmãos, nós não estamos falando aqui da dor. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Ah, mas você não sabe o tanto que eu sofri. Sim, só você sabe o que você passou. Mas a palavra de Deus é que Ele cura, que Ele liberta. A palavra de Deus é, quando Ele chama, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ei, coloca essa dor diante do altar de Deus e peça para que Deus possa tratar isso em você. Só não perca a sua identidade de adorador, só não perca a sua identidade de cristão. Não deixe esse trauma mexer na sua vida. Porque se ele mexer na tua vida, todo o teu futuro será afetado. Todo o teu futuro, como foi afetado desse pastor. A injustiça dói, a injustiça marca, mas confia no Deus que é justo. E quando nós falamos de pessoas que sofrem alguns tipos de trauma, como esse da injustiça, muitas pessoas começam a jogar isso ao Senhor, começam a interferir no relacionamento dele com Deus. Porque muitas pessoas falam, poxa, se Deus é justo, por que Ele permitiu que eu sofresse essa injustiça? Poxa, se Deus é justo, eu fui sempre temente ao Senhor, por que eu estou passando por isso? E o relacionamento dessa pessoa com Deus é afetado. Não deixe isso acontecer. Acima de tudo, guarde o teu coração. Não deixe que as feridas possam ganhar espaço na tua vida. Não deixe que as dores, não deixe que as fortes emoções de tristeza possa trazer na tua vida um futuro tenebroso. Cuide, guarde o teu coração. E amado, quando eu estava meditando nesta palavra, há algo que o Senhor colocou no meu coração para nós trabalharmos nesta noite, que é sobre traumas de injustiça, pessoas que foram injustiçadas. O que o Senhor colocava no meu coração também para nós trabalharmos é traição. Traumas de pessoas que foram traídas. Como esse trauma afeta diretamente o relacionamento das pessoas com Deus. Como esse trauma afeta rapidamente o relacionamento das pessoas com a sociedade. Porque, amado, quando uma pessoa sofre um trauma de traição, a primeira coisa que ela perde é a confiança nas pessoas. E muitas vezes essa confiança nas pessoas acaba se refletindo na confiança que ela tem com Deus. Amados, nós temos que entender que Deus passou, Jesus Cristo, quando Ele veio a essa terra, Ele passou por tudo o que nós passamos. Quando nós falamos de traição, nós estamos falando de traição de um desconhecido. Quando é a traição de um desconhecido, tudo bem. Você nem sente tanto. Nem confiava muito naquela pessoa mesmo, está tranquilo. Mas quando nós falamos de traição, nós estamos falando de pessoas próximo a você. Essa é a que machuca. E eu acredito que todos nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo foi traído por um dos 12 discípulos. Uma pessoa que andou com Ele. Uma pessoa que foi escolhida por Ele, uma pessoa que viu Ele fazer milagres, uma pessoa que viu Ele falar que Ele era Deus, uma pessoa que comia junto com Ele, o traiu. E sabe o que o Senhor colocou e o Senhor me fez lembrar e me chamar a atenção? É que quando nós falamos de traição, e nós lembramos dessa passagem de Jesus e Judas, no capítulo 26, no verso 50, quando Judas vai trair ao Senhor, e o Senhor sabe que ele está indo lá para trair, que ele está indo lá para entregar. Judas cumprimenta Jesus com um beijo, cumprimenta e fala, mestre, e Jesus fala, meu amigo, porque a identidade de Jesus não foi afetada.
Traumas têm poder de mexer com a identidade da pessoa, mas a identidade de Jesus não foi afetada. Você pode me trair, mas eu sou o seu amigo. A minha amizade contigo é real, a minha amizade contigo é verdadeira, a minha amizade contigo sempre foi verdadeira. E o que acontece muitas vezes quando uma pessoa é traída, é que ela não consegue superar isso, e aí ela começa a ter relacionamentos falsos com outras pessoas, relacionamentos baseados em desconfiança, relacionamentos baseados em falta de entrega, relacionamentos falsos, relacionamentos superficiais. E o pior é que quando esse relacionamento é direto com Deus dessa forma. O pior é quando esse relacionamento é um relacionamento que você passa essa desconfiança, que você passa esse trauma que você sofreu uma traição e você perdeu a confiança nas pessoas para o teu relacionamento com Deus e você não consegue confiar em Deus. Qualquer coisa você acha que Deus te abandonou, qualquer coisa você acha que está sozinho, qualquer coisa você acha que Deus não vai te ajudar. Amado, nós temos que confiar na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Não deixa essa desconfiança te afetar. A traição dói, mas você tem que seguir e tratar isso. Quantos casamentos não conseguem fruir? Por quê? Porque houve uma traição no passado e essa traição houve uma desconfiança. Quantas empresas não conseguem fruir, andar para frente? Por quê? Porque houve uma traição de um sócio e a pessoa fica travada na vida dele, não consegue prosperar mais. Amado, se você quer que a sua vida frua, trata essa dor e siga confiando nas pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela relatava para mim de um empresário que tomou um prejuízo de mais de $500 mil de um sócio dele. E ele falou: e agora, o que você vai fazer? Ele falou: vou colocar outra pessoa. Ele falou: mas você não tem medo? O cara acabou de trair você, de levar $500 mil. Ele falou: se eu levar isso para o coração, quem perde sou eu, porque se eu não confiar nas pessoas, a minha empresa não roda. Se você não confiar, se você ter relacionamentos superficiais, você nunca vai conseguir viver o melhor de Deus nessa terra. Se você não conseguir, amado, confiar, amado, no seu parceiro, se você não conseguir confiar no seu sócio, se você não conseguir confiar no teu amigo, como que vai ser? Como vai ser a tua vida? Como vai ser o seu relacionamento, a tua entrega? Como vai ser? E principalmente, se você não conseguir confiar em Deus, como vai ser nos dias difíceis? Amado, o que nos mantém firme na presença de Deus nos momentos difíceis é saber que mesmo em meio à adversidade, Deus está cuidando de nós. Eu falei sobre José, e se você for ler a história de José, você vai ver que quando José estava na prisão, a palavra diz que Deus cuidava de José com carinho ali. E Deus fez José prosperar ali. E Deus fez com que o carcereiro olhasse com outros olhos para José. Nas adversidades, se você analisar, você vai ver o cuidado de Deus contigo. Nas adversidades, se você parar e olhar ela detalhadamente, você vai ver que Deus está cuidando de você. Ei, talvez Ele não vai impedir você de passar essa adversidade, mas Ele vai estar com você lá junto, para que vocês possam vencer isso juntos. Mas confia nele. Então, se você tem algum tipo de problema com confiança, por causa de traumas de traição, ei, trate isso. Coloca no altar do Senhor. Coloca. E o terceiro ponto que afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus
são os traumas de rejeição. Esse afeta diretamente. Pessoas que foram rejeitadas. Pessoas que por muitas vezes, aquele que era para mais amar essa pessoa, deixou ela de lado. Pessoas que foram rejeitadas pelos seus pais. Pessoas que foram rejeitadas pela sua família. Essa trata muitas vezes diretamente no relacionamento com Deus. Quantas pessoas dentro da casa de Deus que não conseguem sentir o amor de Deus com ela? Quantas pessoas vivem na presença de Deus, vêm para a igreja e volta para a sua casa, vem para a igreja e volta para a tua casa, mas não consegue sentir o carinho de Deus, não consegue ter um relacionamento com Deus, porque existe um trauma na vida dela de rejeição. Talvez o pai dela falou: olha, você não foi programada, você veio, nós não estávamos te esperando. Talvez o pai não deu o carinho, talvez a mãe, mas a palavra do Senhor diz para nós, amados, se você for olhar, a palavra do Senhor diz lá em Isaías 49:15, coloca aí para mim por gentileza, Isaías 49:15 diz assim: mesmo que tua mãe, haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, ou não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer dele, eu não me esquecerei de vocês. O Senhor compara o maior amor que existe nessa face da terra, que é o amor de uma mãe. E Ele fala: mesmo que o maior amor da terra rejeite você, eu não me esquecerei de você. Eu não te rejeitarei. Eu estou contigo. É fundamental você saber que aquela morte que o Senhor passou na cruz não foi, amados, somente por aquelas pessoas que estavam lá. Foi por você. Ei, seja um pouco individualista, porque muitas pessoas diminuem o sacrifício do amor de Jesus, porque falam assim: Jesus morreu por todos. Ei, mas muitas vezes você fala todos e você não se inclui nisso. Ele morreu por você, Ele te amou, Ele morreu por mim, Ele estava carregando a minha dor naquela cruz, Ele estava carregando o meu pecado. Se Ele não morresse na cruz do Calvário por mim, eu não teria a salvação. Quando você entende isso, você vai entender o que é o amor verdadeiro. O Senhor Deus se fez como homem para morrer por você. Seja um pouco individualista nessa hora, muitas vezes, para que você possa sentir o amor de Jesus e para que você possa compreender o sacrifício que Ele fez na cruz. Porque quando você generaliza, quando você pega e joga: ai, Deus morreu por todos, parece que você diminui o amor que Ele tem por você. Nem todos, você estava lá. Você, Ele morreu por você. Eu sei que a dor da rejeição causa forte impacto na vida das pessoas, mas trate isso, libere perdão, libere. Entra na presença do Senhor e fala: Senhor, eu preciso ter o meu coração curado, porque eu quero me relacionar contigo, eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir a tua presença, eu quero estar próximo contigo e me relacionar com o Senhor. Não deixe nada afetar o teu relacionamento com Cristo. Irmãos, traumas dói. Traumas gera mudança em várias vidas. Mas aquelas pessoas que conseguem superar os traumas vencem na vida. As pessoas que conseguem superar os traumas conseguem viver o melhor de Deus nessa terra. Deus quer curar. Nós temos um Deus que está juntamente conosco. Tem uma frase muito usada em vários cursos
de inteligência emocional que diz: 10% é o que fazem com você, e 90% é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O impacto na sua vida vai ter de acordo com a importância que você vai dar para aquele impacto. Podem injustiçar você, podem rejeitar você, podem até trair você, mas se você curar, se você guardar o teu interior, saiba que a tua vida vai fluir, a tua vida vai deslanchar e Deus vai te honrar. Agora, se isso que fizeram com você cair no teu interior e você dar corda e você alimentar, a tua vida vai ficar travada. Haverá barreiras na tua vida que você não vai conseguir passar. A sua vida vai andar até certo ponto, chega naquela área, vai ser barrado. Enquanto não for tratado o trauma da tua vida, a sua vida não vai fluir. Então, analise com cuidado, analise o seu interior, para que a cura de Deus possa fluir na sua vida. Vamos se colocar em pé? Nessa oração, que você possa falar com Deus. Essa oração não precisa ser uma oração alta, mas que seja uma oração sincera, que seja uma oração de dentro do teu coração, que seja uma oração que você possa se abrir para o Senhor, que você possa falar com Ele tudo o que você precisa. E se no decorrer desta mensagem o Senhor mostrou alguns pontos na tua vida de traumas que você sofreu e que tem que ser tratado, apresente a Ele agora. Apresente a Ele e fala: Senhor, cura essa área na minha vida. Senhor, cura, meu Pai, essa dor. Senhor, cura, porque eu não consigo superar esse trauma. Senhor, cura. E se for necessário, peça ajuda. Se for necessário, não lute sozinho. Se for necessário, procure os pastores. Se for necessário, procure os presbíteros. Peça ajuda, mas trate essa dor, trate esse trauma para que a sua vida possa fluir, para que você possa viver o melhor de Deus que Ele tem para você nessa terra. O Senhor tem vida e vida abundante para nós. Não fique guardando esse sofrimento. Não fique guardando essa dor. Quando o Senhor coloca a palavra no nosso coração, é para curar. Quando o Senhor coloca essa palavra no nosso coração, é para que a sua vida possa fluir, é para que você possa alcançar coisas maiores. Então essa oração não é para mim, essa oração não é para a pessoa que está do seu lado. Se você não quer falar em voz alta, fale no seu interior, porque Deus está te ouvindo. Mas se concentre, fale com Deus, fala: eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero viver a abundância de Deus nessa terra e tenha vida plena. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, nós sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz. E Senhor, nesta noite o Senhor trouxe uma palavra de cura emocional para a Tua igreja. Pai, quantos traumas têm impedido, meu Pai, a Tua igreja de viver o melhor do Senhor aqui nessa terra. Pai, quantas dores, quanto sofrimento. Nós não estamos, meu Pai, aleluia, diminuindo o sofrimento que esta pessoa passou, meu Deus. Mas, meu Pai, esse sofrimento não pode continuar enquanto ela não superar isso. Essa fase na vida dela nunca vai romper, Senhor, nunca vai ficar no passado. O que eu peço é que o Teu bálsamo, Senhor Espírito Santo, esteja curando os corações nesta noite. O que eu peço, Senhor Espírito Santo, é que o Senhor traga na mente da Tua igreja, meu Pai, aonde foi a dor, aonde foi o trauma, o que está gerando, meu Pai, aleluia, essas barreiras na vida dela. E nesta noite nós repreendemos, meu Pai, aleluia, toda barreira, caia por terra toda acusação, caia por terra todo agir do mal. Senhor, que haja libertação sobre a Tua igreja,
Que haja, meu Pai, aleluia, libertação, meu Pai, aleluia, em todas as áreas da tua igreja. Que a tua igreja possa fruir, que a tua igreja possa viver o melhor, que a tua igreja, meu Pai, aleluia, possa ter uma vida abundante. Nós profetizamos, meu Pai, cura na vida da tua igreja, Senhor. Aleluias. Seja adorado o teu nome, Pai.